Oi, turma, do livro Alânia Áureo Gonçalves, no capítulo 5, Nutrição Espiritual, a gente vai dar continuidade aqui. Você já tem condições de viver em comunidade mais avançada. Como é esse lugar? Entendo sua curiosidade. Janel fez uma pausa, contemplando o céu e continuou. Resido numa comunidade onde se reúnem por afinidade, almas desprendidas de rótulos e limitações separatistas. Temos muitas responsabilidades e orientamos grupos de espíritos de nossa família espiritual, além de outros trabalhos sempre conduzidos por benfeitores de hierarquia espiritual superior. Você sempre fala em Jesus e, como eu, foi judia na última existência, porque, mesmo assim, já sentimos uma afinidade tão grande com os ensinamentos do Rabi da Galileia? Já vivemos inúmeras vezes e tivemos contato com seus ensinamentos universais em diversas vivências. Jesus é o guia supremo da humanidade, governador de nosso planeta, cuja evolução coordena, respondeu Janel. Otton, entusiasmado diante da profusão de aprendizados, continuou. Aliás, o fato de reencarnarmos é de uma lógica primorosa. Não podemos conceber um Deus infinitamente bom e justo sem considerarmos essa realidade. Aprendi isso num curso sobre espiritismo que tenho frequentado, aqui em Alânia. Trata-se de uma doutrina filosófica que nasceu na França no século passado. Os livros de Allan Kardec são utilizados também aqui por serem primorosos em termos didáticos. Dentre os pontos fundamentais da doutrina espírita, além da existência de Deus, estão a reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, a comunicação entre encarnados e desencarnados, a lei de causa e efeito e a evolução. Enfim, estou estudando muito e gostaria de ter tido contato com esse tipo de informação quando ainda me revestia de um corpo físico. Outro ponto que me desperta a atenção é o chamamento à responsabilidade individual pela própria evolução e o respeito às demais religiões e à ciência. E Janel acrescentou: podemos afirmar que o Espiritismo é uma doutrina filosófica de consequências morais que tem potencial para combater de forma contundente o materialismo que se difunde principalmente na Europa. Também conhecemos seus fundamentos na colônia, onde me fixei. Outro ponto importante é a ausência de liturgias, rituais e misticismo. O homem moderno, para não cair nas garras do materialismo, precisa compreender os porquês de sua crença, a chamada fé raciocinada. Neste ponto, a doutrina espírita é primorosa em fornecer claramente sólida nutrição espiritual. Perceba que a humanidade do nosso tempo já está precisando de um alimento espiritual mais consistente, tendo em vista seu próprio amadurecimento. As religiões tradicionais já não conseguem satisfazer as perguntas e questionamentos levantados por muitas pessoas. O que dizer do dogma de penas eternas? Quem pode conciliar a ideia de um Deus misericordioso que mantém um filho sofrendo no inferno por toda a eternidade? Muitos têm escolhido o ateísmo ao não conseguirem aceitar tais posicionamentos equivocados. Assim, o Espiritismo é uma das iniciativas dos espíritos superiores que guiam o destino de nossa humanidade para que ela possa ter acesso ao conhecimento espiritual, já que já consegue compreender atualmente. Janel, de olhos úmidos, voltou-se para Otto e compartilhou algo que sentia. Fico triste ao lembrar que Lucas deliberou usar sua primorosa inteligência ao plano físico para difundir teorias com a frágil e pessimista base materialista. Ajudá-lo-ei a reparar essa ação quando o momento certo chegar. Onde Otton ficou pensando naquelas palavras, compreendendo que ela vislumbrava os acontecimentos sob uma maior perspectiva, conseguindo assim agir e auxiliar seus familiares com desenvoltura. Com certeza havia conquistado aquela condição com seu próprio esforço, como todas as realizações do espírito. Nesse ponto lembrou-se de Anthony. Então você já tem informação de que podemos intervir no caso de Anthony? Um dos meus orientadores me esclareceu que ele tem, em muitos momentos, conseguido atingir uma sintonia mental diferente
por conta de suas reflexões sobre o estado no qual se encontra, o fato de não aceitar e se crer em condições de buscar uma forma de vida mais digna. Neste momento, é uma ponte que pode efetivamente nos possibilitar encaminhá-lo para o tratamento necessário. De qualquer forma, não há soluções mágicas e Anthony vai precisar se dedicar muito para se libertar dos condicionamentos do vício. Amanhã poderemos ir ao encontro dele. Então, aqui essa conversa entre Otton e Janel vai pelos estudos que Otton começou a ter lá no plano espiritual sobre a doutrina espírita. Então, se ele tivesse tido essa noção aqui encarnado, seria tudo muito diferente. Mas à época, as condições de guerra não possibilitaram ele chegar a esse conhecimento. Mas lá no campo espiritual, ele está fazendo estudos da doutrina. E aí é importante a gente frisar o que a doutrina espírita ela alega perante as outras que são tidas como religiões. A doutrina espírita ela não é só uma religião. Ela é religião, filosofia e ciência. Então, esses 3 itens dentro de uma codificação trazida pelos os médiuns, através dos espíritos superiores, né, fizeram toda a parte dessa literatura onde Allan Kardec, que era um estudioso, era um físico, até então ateu, quando começou a estudar e perceber que não existia magnetismo nas mesas girantes, mas sim uma força inteligente que movia a mesa, e começou a estudar melhor sobre isso, ele acreditou fielmente, então, em espíritos. E quando ele começa a acreditar na espiritualidade, a espiritualidade começa a utilizar ele para que ele codifique. Ele pegue as cartas que eram trazidas de vários países, com os espíritos falando praticamente a mesma coisa, batia, né, as ideias, ele selecionava e foi montando os livros da codificação. Enquanto espírita, nós não somos kardecista, né? Quando a pessoa fala, qual é a sua religião? Aí aquele que é espírita, para não ter que ficar justificando que ele não tem ritual, que ele não é espiritualista, aí ele fala, sou kardecista. Tá errado. Espírita é espírita. O espiritualista é aquele que acredita em vida após a morte. Só que para muitos tem ritual, tem mantra, né? Mas são espiritual. Eles têm essa parte da espiritualidade desenvolvida, só que com rituais, com dogmas. É diferente do espírita que não se prende a nada disso. O espírita, ele acredita o quê? Na existência de Deus. Então é melhor a gente frisar isso aqui. Acredita na reencarnação. A nossa crença na reencarnação nunca vai ser da gente voltar. Enquanto pessoa, a gente vai voltar numa árvore. Não faz sentido. Para nós espíritas, isso não faz sentido. Para o espiritualista, pode acontecer. Uma pessoa é humana e depois ela volta como uma flor. Para nós, isso não acontece, porque o espírito não pode regredir. Se ele ficar dentro de uma árvore, de uma flor, ele vai regredir. Ele já adquiriu consciência. Como que ele vai ficar ali, né, uma flor, parado, só chacoalhando a mãozinha ali, as folhas? Faz. Pra gente não faz sentido, mas a gente respeita quem acredita. O espírita não acredita nisso. Acredita que a gente vai sempre caminhar para adiante, para evoluir, para crescer. A gente acredita na pluralidade das existências e dos mundos. Então, ora eu encarno aqui, ora eu encarno em Marte, em Júpiter e outros planetas que eu nunca nem ouvi falar, fora dessa galáxia, porque não existe só essa galáxia. Então, todo o universo foi criado para a evolução espiritual. Não foi criado as estrelas, os cometas, os planetas para a gente ficar aqui debaixo de mãozinha dada com a namorada, com o namorado e falando, ai, que lua linda. Não, Deus não ia fazer o universo inteiro só para a gente ficar contemplando. Tem um porquê de fazer, né? Então, existem vários tipos de mundos. A comunicação, nós acreditamos nessa comunicação com o plano espiritual. Nós temos os nossos mentores, nós acreditamos na espiritualidade, na ação delas na nossa vida, através
lei de causa e efeito, a gente sabe que a gente vai colher aquilo que está plantando. Nós acreditamos na evolução do espírito. O espírito começa como simples e ignorante e termina como um espírito bom e puro. Quanto mais ele cresce e evolui, mais trabalho é dado para ele, e não o contrário. Algumas religiões acham que você evolui, se torna anjo e vai para o paraíso, para ficar lá, só curtindo a natureza do paraíso. E não é assim. Quanto mais você evolui, mais trabalho vem para você, principalmente em relação aos menos desenvolvidos, que você vai ajudar esses a se levantarem. Então, o Otton começa a se deslumbrar com esse monte de informação, através dos estudos que ele faz em Alânia. E aí ele começa a trocar essas ideias com Janel, que já é um espírito mais superior, e compreende essas descobertas do Otton, essa alegria dele pelo novo conhecimento que ele está sendo adquirido. Eles conversam que ficam tristes porque Lucas não acredita em nada disso, e através dele ele fez obras que, além de se prejudicar, prejudicou pessoas, mas também acredita que pode ser tocado o coração de Lucas e transformar um pouquinho esse coração peludo dele aí num coração melhor, porque ele não era todo ruim, ele tinha uma certa bondade. Vamos lembrar de novo, ele dava o quê? Partes do pãozinho dele lá no campo de concentração para crianças que estavam passando fome. Então, para vocês verem como uma ação despretensiosa, sem querer ganhar nada em troca, isso conta muito a nosso favor. Agora, não, se o Lucas fez isso e não foi parar no umbral, então eu também vou começar a fazer bondade até não querer mais, porque eu também quero me garantir. Você está fazendo porque você quer se garantir, então tem uma intenção, então não é puro. É muito tênue essa linha do fazer despretensiosamente e fazer querendo algo em troca. Conseguem compreender isso? Quando você dar algo, que nem uma vez aconteceu, aqui em casa a gente não tinha nem o que comer direito. Aí veio um ticket a mais do Estado, eu acho que era final de ano, e veio o 13º, e veio um ticket a mais. Na época era ticket de papelzinho que eu tinha. E já tinha muito tempo que eu não entrava num McDonald's na vida, porque a gente não tinha nem o que comer, que dirá comer lanche, que era luxo, né? Aí a gente passeava, eu e meu marido, na Praça da República. Era o nosso shopping, era andar na Praça da República. A gente namorava lá, né? Então tem aquele romantismo da praça, de ter chafariz, aquela coisa toda, a gente ia lá para passear. E num passeio que a gente foi, eu tinha um ticket lá a mais, e o meu marido, ele era tipo criança, né? Ele nunca falava para mim assim, eu quero tal coisa. Ele ficava dando volta quando ele queria alguma coisa. Aí ele pegou, passando na praça, ele falou assim, Patrícia, será que um dia a gente vai poder entrar no McDonald's? Será que um dia eu vou poder tomar um milkshake? Já tem tanto tempo que a gente não faz isso. Nossa, a gente nunca tem dinheiro para essas coisas. Ele fica dando volta, né? Aí eu, tá bom, Edson. Veio um ticket a mais. Vamos atravessar a rua, vamos lá pegar o milkshake para você. Não, esse dinheiro a mais a gente compra uma carne pro mês. Eu falei, não, a gente fica sem carne. Vai lá tomar o milkshake. Você tá com vontade, vai tomar o milkshake. Eu tinha vontade de tomar também. Mas aquele momento era dele, era um desejo dele. Então, quando você ama uma pessoa, você abre mão, né? Aí ele foi lá, comprou aquele tamanho médio ainda, ele babando em cima do copo, ele, nossa, eu não acredito, eu vou tomar meu milkshake. Você quer um pouquinho? Eu falei, não, pode tomar tudo. Então, eu não estava querendo nada em troca, eu só queria ver a felicidade dele. Vejam lá. A gente saiu do McDonald's, aí tem, eu não sei se é 25 de março, alguma coisa assim, é uma rua que tem nome de mês. Do ladinho do McDonald's, virando à esquerda, na calçada do McDonald's. Em vez de ir para a Praça da República, que era à direita, a gente virou à esquerda. Era uma calçada, calçadão. Saía lá no Teatro Municipal lá de São Paulo. A gente começou a andar na calçada, era uma noite fria, vinha vindo um mendigo, todo enrolado com um cobertor, e veio para o nosso lado. A gente sempre fica com receio, né? O preconceito sempre é maior, porque tem os violentos também, tem isso. Aí o mendigo veio para o nosso lado e falou para ele, falou, moço, você não tem nada para me dar? Eu tô com fome. Eu não quero dinheiro, eu quero comer alguma coisa. Você pode pagar alguma coisa para mim comer?
E o meu marido com aquele milkshake que eu acho que ele devia ter dado assim umas 2 chupadinhas no canudinho, ele olhou para o mendigo e falou assim: moço, eu não tenho nada para te dar para comer. Eu só tenho esse milkshake. Serve isso aqui? Aí eu olhei para a cara dele e falei: não, mas isso é você que queria. Ele falou: não, Patrícia, ele está precisando mais do que eu. Então, aquele gesto que eu tive com meu marido, que eu não tinha pretensão nenhuma, se tornou um gesto grandioso quando chegou na mão dele. Porque era tudo que ele mais desejava naquele momento, era um milkshake. E a gente não tinha condições de comprar outro. Mas ele veio da necessidade daquela pessoa, ele não pensou 2 vezes. E o homem pegou o milkshake dele e levou, né? Então, eu lembrando dessa passagem, eu acredito que meu marido foi socorrido quando ele foi morto rapidamente, porque ele tinha esse coração, um coração extremamente bom. Ele tinha atitudes que eram despretensiosas. Se fosse para ele tirar a camisa do corpo e dar para alguém, ele faria isso tranquilamente. Então, quando ele foi morto, é uma morte violenta, estúpida, a gente imagina que a pessoa vai ficar confusa por um bom tempo, vai ter problemas no plano espiritual para ela poder se estabelecer, e ele não. Gradativamente, dia a dia, ele foi se recuperando rapidinho, e eu fui acompanhando, graças a Deus eu pude acompanhar, a espiritualidade me levava até ele, e leva até hoje. Agora, já não digo que me levam, agora é ele que vem. Quando aparece aqui dentro de casa conversando comigo, eu não tenho visão. Mas ultimamente eu não sei o que está acontecendo, não sei se são os estudos que faz a gente aprimorar um pouco mais essa questão mediúnica, mas eu tenho visto ele tem falado comigo. Então, é uma ligação tão forte de amor, de respeito, que traz esse sorriso bobo, né? Traz uma alegria muito grande, de você saber que é uma pessoa que tem um coração bom, por isso que foi resgatada, por isso que foi cuidada e melhorou rápido. E não era, na situação de morte violenta, não é assim. O espírito fica revoltado, fica sem saber o que está acontecendo com ele. Então, quando a gente faz as coisas despretensioso, né, e o Lucas fez despretensioso, quando ele deu o pãozinho dele para as crianças. Então, por mais que ele tivesse ideia materialista, por mais que ele tivesse essas ideias frias em relação à espiritualidade, a essência dele era boa. Então, ele foi socorrido. E aí eles voltam a tocar o assunto do Anthony também. O Anthony não é ruim, é uma pessoa boa. O pai do Lucas. Só que ele tem um vício. E a questão do vício pesa contra ele, né? Isso aí deixa ele atordoado no campo espiritual. Mas a Janel acha que vai conseguir intervir e vai conseguir ajudar o Anthony também. Então aqui no finalzinho eu fiz um resuminho. Otton às vezes passa mal, com a energia diferente, né, que é uma energia superior à qual ele estava acostumado, lá na Lânia, estranhava esse novo ambiente, estranhava essa energia em volta dele. Esse é o impacto do Otton quando ele chega ali na Lânia, né? Mas Hannah dizia a ele que para ajudar alguém, primeiro ele precisa estar bem, a Janel, né, dando essa assistência. Em Alânia tudo é mais desenvolvido que na Terra, então a gente viu nesse capítulo que Alânia tem exames, que é possível ver o campo vibratório da pessoa, o tamanho da ansiedade dela. Aí nós tocamos no assunto que aqui na Terra o que a gente tem semelhante, né, que está engatinhando ainda, é a apometria, que dá para trabalhar o perispírito da pessoa, limpeza no perispírito da pessoa, né? A evolução de um planeta é gradual e lento. A gente viu que nenhum planeta é feito perfeito. Todos eles, assim como nós espíritos evoluímos, o planeta também tem o seu processo de evolução. Não existe isso, cria um planeta horrível, primitivo e um puro. Não, Deus cria tudo igual. E eles vão se desenvolver na medida que as pessoas, os espíritos que habitam também se desenvolvem. O nosso está se tornando regeneração, logo, logo, segundo Chico Xavier, 2050, 2057, é a data máxima para que acabe o nosso planetinha de prova e expiação e comece o de regeneração. A doutrina espírita é bem didática para nos ensinar, então a doutrina espírita tem os livros da codificação, que o Allan Kardec
fez a codificação. Nós não somos kardecistas, nós somos espíritas, porém nós estudamos a codificação que o Allan Kardec fez através dos médiuns que receberam as notícias do plano espiritual, os ensinamentos do plano espiritual, com os espíritos mais superiores. Então, vários médiuns de vários lugares receberam essas comunicações sobre o plano espiritual, sobre dúvidas que nós temos aqui na Terra, ensinamentos para nos ensinar a evoluir. Essas cartas chegaram na mão do Allan Kardec, ele foi selecionando, muitas eram praticamente iguais, então ele foi selecionando, juntando aquele material e codificando, transformando em livros para que a gente pudesse estudar e adiantar o nosso lado. Allan Kardec foi o cara que veio para adiantar o nosso lado. Mas nós não somos kardecistas, pelo amor de Deus. O espírita tem que dizer a todos que ele é espírita. O espiritualista não pode se apresentar como espírita. Essa confusão toda começa porque o espiritualista não sabe que ele tem que falar: eu sou espiritualista. Quem é da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, tudo que for banda, tudo que for budismo, o que mais que tem? Eu não vou saber, gente, eu não conheço muitas religiões, aí eu já sou leiga, mas todas que acreditam em espírito são espiritualistas. Agora, o espírita é o que acredita em todas aquelas questões que eu falei aí no meio da história. A pluralidade de mundos, a reencarnação, a existência de Deus, não tem dogma, não tem ritual. Nós estudamos a codificação. Esse é o espírita, que estuda a codificação, e não que ele é kardecista. Esse nome não existe. Alguns evangélicos querem bater na gente, porque eles falam: nós seguimos Cristo, nós somos cristãos, vocês não, vocês seguem um homem, um Allan Kardec. Então existe tanta confusão porque a gente não sabe se colocar. O espírita não segue Allan Kardec. Allan Kardec realmente era um homem. O espírita é cristão, ele segue Cristo. Então, quando um evangélico vem me questionar e fala assim: você não é cristã, eu falo: por que eu não sou? Lógico que eu sou. Eu tento seguir Cristo. Cristão é todos que tentam, não que seguem, porque nós somos imperfeitos, então a gente não segue, a gente tenta seguir Cristo. Então nós somos cristãos. Aí também fiz aqui no meu resuminho: a Janel fica triste ao lembrar que Lucas utilizou suas ideias para o materialismo e pessimismo na humanidade, e ainda preocupada com Anthony, que precisava se dedicar para libertar ele do vício. Então, Janel está com duas preocupações aí, né? O filho e o marido da última encarnação, o Lucas e o Anthony, que por ser um espírito mais superior, creio eu que ela vai pegar como uma missão tentar ajudar esses dois aí, ok? Então, a gente encerra aqui o capítulo 5, nutrição espiritual. Então, para nós, o que é? O que a gente fecha sabendo sobre nutrição espiritual? Nutrir espiritualmente é estudar, ganhar conhecimento. Então, o foco principal desse capítulo, ele mostra as dúvidas, os receios do Otto e a busca pelo conhecimento através do espiritismo, através da literatura espírita. Então, se a gente quer nutrir o nosso lado espiritual, nós temos que ser aquele espírita estudioso e não espírita só de boca, porque a doutrina é filosofia, é ciência e é religião. Então, nós temos obrigação de estudar a doutrina. Isso é suprir o nosso campo espiritual, isso é nutrir o nosso lado espiritual, né? A gente precisa nutrir o nosso corpo físico com alimento, com comida. E a gente precisa nutrir o nosso lado espiritual com conhecimento. Então, a gente termina aqui capítulo 5 hoje, tá ok? Nutrição espiritual. Estudar.